Quando caminhamos, o que estamos tentando alcançar? Um destino? Uma resposta? Uma promessa? E se o que buscamos não estivesse no fim do caminho, mas sim na forma como caminhamos agora? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, não ensina, só mostra. Disponível nas versões e-book, livro físico e audiolivro. Era um homem de franqueza um tanto rude, um entusiasta e impulsivo. Muito lido, falava várias línguas, esteve no Oriente e sabia alguma coisa da filosofia indiana. Ele havia lido os chamados livros sagrados e seguira tal ou tal guru. E naquela hora, ali estava, na sala pequena que dominava um vale verdejante e sorridente na luz matinal. Os picos nevados cintilavam e nuvens enormes surgiam de trás das montanhas. O dia ia ser muito agradável e naquela altitude o ar era muito claro e a luz penetrante. Começava o verão e no ar ainda perdurava a friagem da primavera. Era um vale muito tranquilo, especialmente naquela quadra do ano, cheio de silêncio, do som dos chocalhos das vacas, do cheiro dos pinheiros e do feno recém-chegado. Um bando de crianças brincava e gritava, e naquela manhã o ar deleitava e a beleza da primavera se imprimia em nossos sentidos. Os olhos viam o céu azul e a verde paisagem e imperava a alegria. Boa conduta é virtude, pelo menos foi o que você disse. Eu tenho te ouvido há muitos anos e em diferentes partes do mundo e compreendi o seu ensino. Eu não estou tentando pô-lo em prática porque isso seria torná-lo um novo padrão, uma nova forma de imitação, uma aceitação de uma nova fórmula. E eu percebo o quanto isso é perigoso. Eu assimilei muito do que você tem dito, que já se tornou quase como uma parte de mim mesmo. Isso poderá constituir um obstáculo à liberdade de ação que tanto encareceis. A nossa vida nunca é livre e espontânea. Eu tenho de viver a minha vida de cada dia, mas eu estou sempre vigilante para ver se não estou meramente a seguir algum padrão novo criado por mim para meu uso pessoal. E desse modo, aparentemente, eu vivo uma vida dupla. As atividades diárias, a família, o trabalho e tudo mais. E de um outro lado, o ensino que você vem ministrando e que tão profundamente me interessa. Se me ponho a seguir o ensino, eu sou então comparável a qualquer católico que se sujeita a um dogma. Então eu pergunto, de que base devemos agir na vida diária? Vivendo o seu ensino sem nos estarmos simplesmente ajustando a ele? Senhor, é necessário deixar de lado tanto o ensino como o instrutor. Como seguidor que procura viver uma vida de uma espécie diferente. Só deve haver o aprender. No aprender está o agir. O aprender não está separado da ação. Se separarem, nesse caso, o aprender se torna uma ideia ou então um conjunto de ideais, de acordo com os quais você realiza a ação. Mas aprender é agir completamente livre de conflito. Compreendido isso,
Qual é então a questão? O aprender não é uma forma de abstração, nenhuma ideia, mas sim um ato real de aprender a respeito de alguma coisa. Não se pode aprender sem agir. Você não pode aprender sobre você sem estar em ação. Não se trata de primeiro aprender a respeito de você mesmo e depois você sair e começar a agir com base em tal conhecimento, porque então a ação vai se tornar uma imitação ajustada aos conhecimentos que você acumulou. Mas, Senhor, a todo momento eu estou sendo desafiado por isso ou por aquilo e eu acabo reagindo como sempre reagi. Isso quase sempre gera conflito. Eu gostaria de perceber a aplicabilidade do que você diz a respeito do aprender nessas situações da vida de cada dia. Os desafios são sempre necessariamente novos, porque do contrário eles não seriam desafios, não é? Mas a reação, sendo velha, ela é algo inadequado e, consequentemente, há o conflito. Você pergunta o que há para aprender a esse respeito. Há o que aprender acerca das reações, como nascem, qual a sua base e qual o seu condicionamento. Então, há o que aprender acerca da inteira estrutura e natureza da reação. Esse aprender não é uma acumulação que vai te servir de base para você reagir ao próximo desafio. O aprender é um movimento e ele não pode estar ancorado no conhecimento. Se ele está ancorado, ele não é movimento. A máquina, o computador, eles estão ancorados. E essa é a diferença básica entre o homem e a máquina. Aprender é estar vigilante, é ver. Se você vê com base nos seus conhecimentos acumulados, então o seu ver é limitado. E nele não existe nada de novo. Senhor, você diz que há que aprender sobre a inteira estrutura da reação. E isso parece implicar a existência de um certo volume, uma certa acumulação do que se aprende. Mas, por outro lado, você diz que o aprender de que fala é tão fluido que nada, absolutamente, pode se acumular. A nossa educação consiste na acumulação de um certo volume de conhecimentos. O computador pode fazer isso muito mais rapidamente e com muito mais precisão, não é? Que necessidade há dessa espécie de educação? As máquinas vão se encarregar da maioria das atividades do homem. Quando diz, como tanta gente diz, que aprender é a acumulação de um certo volume de conhecimentos, você não acha que, nesse caso, você está negando o movimento da vida, a qual é relação e comportamento? Se as relações e o comportamento se basearam em experiência e conhecimento prévios, vai haver então o verdadeiro estado de relação? A memória com todas as suas associações, será que ela pode construir a base das nossas relações? A memória se constitui de imagens e palavras, e se basearem as relações em símbolos, em imagens e palavras, isso poderá em algum tempo criar o verdadeiro estado de relação?
Como nós dissemos, a vida é um movimento em relação. E se essa relação ficar acorrentada ao passado, à memória, o seu movimento será limitado. Ele vai se tornar torturante. Senhor, eu percebo perfeitamente o que está dizendo e eu torno a perguntar: de que base devemos agir? Não se contradiz ao dizer que aprendemos no observar a inteira estrutura de nossas relações, afirmando que, ao mesmo tempo que o aprender exclui a acumulação, o ver a estrutura é um ato vivo, um movimento, mas quando esse ver acrescenta alguma coisa à estrutura, essa se torna muito mais importante do que o ver, o ato vivo, e nisso não há contradição. O que dizemos é que ver é muito mais importante do que a natureza da estrutura. Mas quando se dá importância ao adquirir conhecimentos a respeito da estrutura e não ao aprender, entendido como ver, surge então a contradição. Ver é uma coisa e adquirir conhecimento da estrutura é uma outra coisa. Você pergunta, Senhor, de que fonte nós agimos, se há uma fonte da ação. Tal fonte, de certo, é a memória, não é? O conhecimento, vale dizer, o passado. E nós dissemos que o ver é o agir. Não são duas coisas separadas. E como o ver é sempre novo, a ação é sempre nova. Portanto, o ver da reação habitual faz manifestar-se o novo. Isso que, em geral, se chama de espontaneidade. No justo momento da cólera, não há reconhecimento da cólera. O reconhecimento se verifica alguns segundos depois e aí eu digo, eu estou com raiva. Eu estou encolerizado? Esse ver da cólera é um percebimento sem escolha dessa cólera ou isso é ainda uma escolha baseada no velho? Se é um percebimento baseado no velho, então todas as reações à cólera, a repressão, o controle ou lhe dar livre expansão, representam a atividade tradicional. Mas quando o ver é sem escolha, só o novo existe. Tudo isso suscita outro problema interessante, a nossa dependência dos desafios para sermos mantidos despertos. Nos arrancar da rotina, da tradição, da ordem estabelecida, pelo derramar sangue, a revolta ou outra manifestação de violência. Senhor, então eu vou fazer mais uma pergunta. Existe alguma possibilidade da mente não depender de nenhum desafio? Sim, tem. Quando em constante mutação, sem pouso ou âncoras, sem interesses para defender, sem compromissos, a mente desperta, a mente cheia de luz. Que necessidade tem ela de quaisquer desafios que sejam? Tem sim. Quando estivermos em constante mutação, sem pouso ou âncoras, sem interesses para defender, sem compromissos.
Compreenda que a mente desperta, a mente cheia de luz, que necessidade ela tem de qualquer desafio que seja? Meditação é a ação do silêncio. Nós agimos com base em opinião, em conclusão, em conhecimento, ou então com fins especulativos. E daí resulta, inevitavelmente, na ação, a contradição entre o que é e o que deveria ser ou o que foi. Tal ação baseada no passado, baseada no conhecimento, é uma ação mecânica. Ela pode ser suscetível de ajustamento ou modificação, mas as suas raízes estão no passado. E assim, sobre o presente paira sempre a sombra do passado. Nas relações, essa ação provém da imagem, do símbolo, da conclusão. As relações são, consequentemente, um produto do passado. São memória e não uma coisa viva. Do meio desse barulho, dessa desordem e confusão, procedem atividades que se fragmentam em padrões de cultura, de comunidades, de instituições sociais e dogmas religiosos. A revolução que institui uma nova ordem social pode se dar a aparência de uma coisa verdadeiramente nova, mas uma vez que vai do conhecido para o conhecido, tal revolução não representa uma verdadeira mudança. Só se torna possível a mudança com a negação do conhecido. A ação não obedece então a nenhum padrão, já que ela se origina de uma inteligência que é constantemente renovada. Inteligência não é discernimento e julgamento, ou então avaliação crítica. Inteligência é ver o que é. O que é está constantemente a mudar. E se o ver está ancorado no passado, cessa a inteligência do ver. É então o peso morto da memória que dita a sua ação e não a inteligência da percepção. Meditação é ver tudo isso num relance. E para ver é necessário silêncio. Desse silêncio procede uma ação completamente diferente das atividades do pensamento. Havia chovido o dia todo e cada folha e cada pétala gotejava água. O rio engrossara e lá se fora água clara. Corria agora barrento e rápido. Só os pardais e os corvos estavam em atividade. E também as pegas, preto e brancas. As montanhas estavam escondidas nas nuvens e os morros baixos, quase invisíveis. Não havia chovido durante alguns dias e o cheiro da chuva fresca caindo na terra seca era deleitável. Se estivéssemos num país tropical, onde transcorrem meses sem chuvas e todos os dias um sol brilhante e ardente requeima a terra, então, com a vinda das primeiras chuvas, estaríamos sentindo o cheiro da chuva pura a cair na terra velha e nua, como um deleite a nos penetrar as últimas profundezas do coração. Mas aqui na Europa, o cheiro era diferente, era mais suave, era menos ativo e penetrante. Assemelhava uma leve e passageira aragem.
No dia seguinte, já muito cedo, o céu estava azul e luminoso, tinham desaparecido todas as nuvens e a neve rutilava nos picos das montanhas. Nos prados havia capim novo e milhares de flores primaveris. Uma manhã cheia de uma inexprimível beleza. Em cada ervinha estava presente o amor. Ele era um famoso cinegrafista e, fato surpreendente, um homem sem vaidade, afável e de sorriso fácil. Ele havia produzido muitos filmes de sucesso que estavam sendo imitados por outros produtores. Como a maioria dos cinegrafistas de fina sensibilidade, ele tinha um interesse no inconsciente, em conflitos e sonhos fantásticos, dignos de serem representados em filmes. Ele havia estudado os deuses dos psicanalistas e ele próprio, a título de experiência, havia tomado drogas. A mente humana está fortemente condicionada pela cultura em que vive. As suas tradições, as suas condições econômicas e, principalmente, a sua propaganda religiosa. Essa mente que, com tanta energia, se recusa a tornar-se escrava de um ditador ou da tirania do Estado, se sujeita à tirania da igreja ou da mesquita, ou então de dogmas psiquiátricos. Os mais novos e mais em moda, com muito engenho, vendo por este mundo tantos males irremediáveis, inventam um novo Espírito Santo ou um novo Atman que logo se torna a imagem destinada a ser adotada. A mente, que tantas devastações já causou pelo mundo, ela tem, no fundo, medo de si própria. Percebendo claramente o caráter materialista da ciência, as suas conquistas e o seu crescente domínio do espírito, ela trata de criar uma nova filosofia. As filosofias de ontem cedem terreno a novas teorias, mas os problemas básicos do homem continuam sem solução. Em meio à enorme confusão causada pela guerra, pela discórdia, pelo extremo egoísmo, avulta o momentoso problema da morte. As religiões, tanto as mais velhas como as mais novas, condicionaram o homem a certos dogmas, esperanças e crenças que lhe oferecem uma solução pronta, uma receita de bolo para esse problema. Mas a morte não é um problema solucionável pelo pensamento, pelo intelecto. A morte, ela é um fato, e um fato incontornável. É necessário morrer para se descobrir o que é a morte, e disso o homem parece incapaz, porque ele tem medo de morrer. E tem medo de morrer para tudo o que conhece, para suas mais íntimas e arraigadas esperanças e visões. Não existe realmente o amanhã, mas há muitos amanhãs entre o presente da vida e o futuro da morte. Nesse intervalo vive o homem medroso, ansioso, mas sempre com os olhos postos naquilo que é inevitável. Não deseja sequer falar a seu respeito e adorna o túmulo com as coisas que conhece. Largar tudo que se sabe, não apenas determinadas formas de conhecimento, mas todo o saber. Isso é morrer. Chamar
o futuro, a morte para estendê-lo sobre o dia de hoje, é o morrer total. Já não há então um intervalo entre a vida e a morte. Então, a morte é o viver, e o viver é a morte. Ninguém se mostra disposto a tanto, não é? Todavia, o homem está sempre a buscar o novo, segurando numa das mãos o velho e com a outra a tatear o desconhecido em busca de algo novo. Por isso se torna inevitável o conflito da dualidade, o eu e o não eu, o observador e a coisa observada, o fato e o que deveria ser. Cessa de todo essa confusão no momento em que termina o conhecido. E esse terminar é morte. A morte, ela não é uma ideia, um símbolo, porém uma realidade terrível. E não podemos evitá-la nos agarrando às coisas de hoje, que são coisas de ontem, e nem adorando o símbolo da esperança. Nós temos de morrer para a morte. Só então nasce a inocência. Só então surge o eterno novo. O amor é sempre novo. E a lembrança do amor é a morte do amor. Era um vasto e luxuriante prado, rodeado de verdes montes. Naquela manhã ele esplendia rutilante de orvalho, e as aves cantavam para o céu e a terra. Naquele prado tão florido, apenas uma árvore havia, majestosa e só. Alta e formosa, ela tinha naquela manhã um significado especial. A sua sombra era longa e densa, e entre a árvore e a sombra existia um profundo silêncio. Elas estavam em comunhão. A realidade e a irrealidade, o símbolo e o fato. Era com efeito uma árvore esplêndida, com suas folhas de fim de primavera tremulando na brisa, ainda não carcomida pelos bichos. Nela havia uma grande majestade. Não se cobria de vestes majestáticas, mas em si mesma ela era magnífica, imponente. Ao anoitecer, recolhia-se em si, silenciosa e impassível, até debaixo de um vendaval. E ao nascer o sol, ela despertava para estender sobre o prado, sobre os montes, sobre toda a terra, a sua bênção exuberante. Gritavam naquela manhã os gaios azuis e andavam em grande atividade os esquilos. A beleza da árvore na sua solitude nos empolgava o coração. Não era a beleza da coisa vista, porém a beleza em si. Embora os nossos olhos já tivessem visto tantas coisas lindas, não era com olhos acostumados que víamos aquela árvore, sozinha, imensa, mirífica. Ela devia ser muito velha, mas nela não pensávamos como uma coisa velha. Quando nos sentávamos à sua sombra, encostado ao tronco, sentíamos a força da terra,
a pujança daquela árvore, a sua nobre soledade. Se lhe pudéssemos falar, ela teria muito o que nos contar. Mas havia sempre aquele sentimento de distância entre ela e nós. Embora a estivéssemos tocando, lhe sentindo a casca áspera, pela qual subia uma multidão de formigas. Naquela manhã, sua sombra se delineava densa e precisa, parecendo estender-se para além dos montes, a outros montes. Era em verdade um lugar que convidava à meditação. Quando se sabe meditar, é claro. Um lugar muito tranquilo. E se a nossa mente é penetrante, clara, também ali se aquieta, livre das influências ambientes, tornando-se parte daquela brilhante manhã, com um orvalho ainda aljofarando o capim e os juncos. Ali habitaria sempre aquela beleza, naquele prado com aquela árvore. Ele era um homem de meia idade, bem tratado e elegantemente trajado. Disse ter viajado muito, mas não a negócios. O pai lhe deixara uma pequena fortuna e ele tinha visto uma boa porção do mundo. Não apenas o que se encontra espalhado em sua superfície, mas também as raridades conservadas nos mais ricos museus. Disse que gostava de música e a tocava de vez em quando, e parecia também muito lido. No correr da palestra, ele acrescentou: há tanta violência e tanta raiva e ódio entre os homens. Parecemos ter perdido o amor, não ter nenhuma beleza no coração. Talvez até nós nunca os tenhamos tido. O amor se tornou um artigo barato e a beleza artificial se tornou mais importante do que a beleza dos montes, das árvores e das flores. A beleza da criança depressa fenece. Eu tenho estado a refletir sobre o amor e a beleza. Vamos conversar um pouco a esse respeito, se você tiver algum tempo? Estávamos sentados num banco à beira de um curso d'água e atrás de nós estendia-se uma linha férrea e morros salpicados de chalés e granjas. O amor e a beleza não podem se separar. Sem amor, não há beleza. Ambos se entrelaçam, eles são inseparáveis. Nós temos exercido a mente, o intelecto, o talento em escala tão vasta e destrutiva que eles se tornaram predominantes, profanando aquilo que se pode chamar de amor. A palavra, naturalmente, não é a realidade, assim como a sombra daquela árvore não é a árvore. Não teremos possibilidade de descobrir o que é aquele amor se não nos apearmos da nossa sagacidade, das alturas da nossa requintada intelectualidade. Se não sentirmos a água resplandecente e o capim novo. Pode-se encontrar esse amor nos museus, na beleza aparatosa dos ritos religiosos, no cinema, ou então no rosto de uma mulher? Você não acha importante que nós descubramos por nós mesmos o quanto nos tornamos indiferentes às coisas mais comuns da vida? Não estamos dizendo que
nos ponhamos neuroticamente a adorar a natureza, mas se perdemos o contato com a natureza, isso não é o mesmo que perder o contato com o homem? Não é o mesmo que perdemos o contato com nós mesmos? Nós buscamos a beleza e o amor fora de nós. Buscamos em pessoas, em posses. E essas coisas se tornam mais importantes do que o próprio amor. As posses, elas supõem prazer e nos apegamos ao prazer. E nos apegando a ele, nós banimos o amor. A beleza se encontra em nós mesmos e não necessariamente nas coisas que nos cercam. Quando essas coisas se tornam mais importantes e as revestimos de beleza, declina a beleza que existe em nós. Então, à medida que o mundo se torna mais violento e materialista, os museus e as nossas posses se tornam cada vez mais necessários para cobrirmos a nossa própria nudez e preenchermos o nosso vazio. Senhor, por que você diz que quando procuramos a beleza nas pessoas e coisas que nos cercam, declinam a beleza e o amor em nós existentes? O que significa isso? Toda dependência cria em nós o desejo de posse e depois nos tornamos a coisa que possuímos. Se possuo essa casa, eu sou essa casa. Aquele cavaleiro que ali vai é o seu próprio orgulho de proprietário. Embora a beleza e a dignidade do cavalo sejam muito mais significativas do que o homem. Assim, a dependência da beleza de uma linha, da formosura de um rosto, reduz necessariamente a importância do observador. Isso não significa que nós devamos desprezar a beleza de uma linha ou a formosura de um rosto. Significa, sim, que quando as coisas exteriores assumem uma importância exagerada, interiormente nós ficamos empobrecidos. Senhor, você está dizendo que se reajo ante a um rosto formoso, eu fico interiormente pobre? Entretanto, se não reajo ante aquele rosto ou a elegância de um edifício, eu me acho num estado de isolamento e insensibilidade. E justamente no estado de isolamento que existe a dependência e, portanto, o medo. Se não há reação de espécie alguma, nesse caso existe paralisia, indiferença ou então um estado de desespero resultante da inanidade da satisfação contínua. Nós nos vemos, então, eternamente aprisionados nessa armadilha do desespero e da esperança, do medo e do prazer, do amor e do ódio. Quando há pobreza interior, há o impulso de preenchê-la. E tal é o abismo sem fundo dos opostos que nos enchem a vida e criam a batalha nela existente. Todos esses opostos são idênticos, já que são ramos procedentes da mesma raiz. O amor não é produto da dependência. O amor não tem um oposto. Senhor, mas não existe a fealdade no mundo? E a fealdade não é o oposto da beleza? Bem, de certo existe a fealdade no mundo.
na forma de ódio, na forma de violência e tudo mais. Mas por que você a compara com a beleza, a não violência? Nós a comparamos porque nós temos uma escala de valores, no alto do qual nós colocamos o que chamamos beleza e no seu pé a fealdade. Você não pode olhar para a violência sem fazer uma comparatividade. E se você fizer, o que vai acontecer? Você vai ver que só tem de se ocupar com os fatos e não com opiniões, com o que deveria ser, com medições. Se nós nos ocupamos com o que é e atuamos imediatamente, o que deveria ser se torna uma ideologia. Portanto, um produto da fantasia e, por conseguinte, algo inútil. A beleza não é comparável e o amor tampouco. E quando nós dizemos, eu amo essa pessoa mais do que aquela outra, desaparece o amor. Senhor, voltando ao que você estava dizendo, se somos sensíveis, reagimos prontamente e sem complicações ante o belo rosto e o belo vaso. Essa reação não pensada desliza imperceptivelmente para a dependência, o prazer e todas as complicações que você esteve descrevendo. A dependência, portanto, para mim, parece ser uma coisa inevitável. Senhor, existe alguma coisa inevitável? A não ser, talvez, a morte? Se a dependência não é inevitável, isso significa então que eu posso regular a minha conduta e que, consequentemente, ela vai se tornar mecânica, não é? Senhor, o ver do processo inevitável é um estado não mecânico. A mente que se recusa a ver o que é, essa sim é que se torna mecânica. Senhor, mas se eu vejo o inevitável, eu continuo sem saber onde e como traçar a linha, traçar o limite. Meu caro, você não tem de traçar essa linha, pois o ver traz a sua própria ação. Se você diz onde eu devo traçar a linha, isso representa uma interferência do pensamento, que teme cair na rede e deseja ser livre. Ver não é esse processo de pensamento. O ver é sempre novo, é sempre puro, é sempre ativo. E o pensar é velho, ele nunca é puro. O ver e o pensar, eles pertencem a duas ordens inteiramente diferentes e jamais eles poderão se encontrar. Assim, o amor e a beleza não têm opostos e não podem nascer da pobreza interior. Portanto, o amor existe no começo e não no fim. O som dos sinos vinha vindo através da floresta, do rio e do extenso prado. Era diferente conforme atravessava a mata. O prado ou o rio rápido e turbulento. O som, como a luz, possui uma qualidade derivada do silêncio. Quanto mais profundo o silêncio,
melhor se percebe a beleza do som. Naquela tarde, com o sol justamente por cima dos montes de oeste, era verdadeiramente extraordinário o som daqueles sinos. Era como se os estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Não eram sinos tão velhos como os das antigas catedrais, mas transportavam todo o enlevo daquele entardecer. Não havia uma única nuvem no céu. Era o mais longo dia do ano, quando o sol se põe mais para o norte do que em qualquer outro dia. Raramente escutamos o som do latido de um cão, do choro de uma criança, ou então da risada de uma pessoa que passa. Nós nos separamos de todas as coisas para, desse isolamento, olhá-las e escutá-las. Essa separação é que é verdadeiramente nociva, porque nela reside todo o conflito e toda a confusão. Ouvindo, em completo silêncio, o som daqueles sinos, com ele nós íamos, ou melhor, o som nos transportava para além dos vales e dos montes. Só se pode ter o sentimento daquela beleza quando a pessoa e o som não estão separados. Quando a pessoa faz parte do som. A meditação é o fim da separação, não por ação da vontade ou do desejo, ou pela busca de prazer em coisas ainda não provadas. A meditação não é uma coisa separada da vida. A meditação é a própria essência da vida, a própria essência do diário viver. Escutar aqueles sinos, ouvir os risos do camponês ao caminhar com a esposa, escutar o som da campainha de uma bicicleta que passa ao nosso lado, guiada por uma criança. Isso é o todo da vida, e não um simples fragmento dela que a meditação nos abre. Senhor, eu gostaria de te perguntar, o que é para você Deus? No mundo moderno, para os estudantes, para os operários e políticos, Deus está morto. Para os sacerdotes é uma palavra conveniente que lhes possibilita conservar os seus empregos, os seus direitos adquiridos, sejam eles físicos ou espirituais. E quanto ao homem comum, não me parece que ela lhe dê muito o que pensar, a não ser ocasionalmente em situações de calamidade ou quando deseja parecer respeitável aos olhos dos seus respeitáveis concidadãos. Afora isso, ela tem muito pouco significado. Então eu fiz essa viagem um tanto longa a fim de saber da sua própria boca o que você crê. Ou então, se não gosta dessa palavra, a fim de saber se Deus existe em sua vida. Eu estive na Índia, onde visitei vários instrutores nos seus retiros, com seus discípulos, e todos creem, ou mais ou menos afirmam que existe Deus e apontam o caminho que a Ele conduz. Se me permite, eu desejava conversar com você sobre essa importante questão que há tantos milhares de anos perturba o espírito humano. Senhor, crença é uma coisa e realidade é uma outra coisa. Uma leva à escravidão e a outra
só se torna possível no estado de liberdade. Não existe uma relação entre ambas. Não se pode abandonar ou pôr à margem a crença a fim de obter aquela liberdade. A liberdade não é uma recompensa, não é um prêmio. E nos importa compreender isso, logo de início. A contradição entre a crença e a realidade. A crença jamais conduzirá à realidade. A crença é resultado de condicionamento, ou efeito do medo, ou então produto de uma certa autoridade externa ou interna, proporcionadora de conforto. A realidade, meu amigo, não é nada disso. É uma coisa totalmente diferente. Não há passagem dessa para aquela janela. O teólogo, ele parte de um ponto fixo. Ele crê em Deus, num Salvador, ele crê em Krishna, em Cristo e produz teorias, conforme o seu condicionamento e a sutileza da sua mente. Igual ao comunista, ele é um teórico amarrado a um conceito, uma fórmula, e o que produz resulta das suas próprias cogitações. Os incautos caem nessa rede assim como a incauta mosca cai na teia da aranha. A crença nasce do medo ou da tradição. 2.000 ou 10.000 anos de propaganda constituíram a estrutura religiosa de palavras, de rituais, de dogmas e crenças. A palavra, então, se torna extremamente importante. E a repetição dessa palavra hipnotiza os crédulos. Os crédulos estão sempre dispostos a crer, a aceitar, a obedecer. Não importa se é bom ou se é mal, se é maléfico ou benéfico, o que lhes é oferecido. A mente crédula é incapaz de investigar e assim permanece entre os limites da fórmula ou do princípio. É igual ao animal que, quando é preso a uma estaca, só pode se mover até a extremidade da corda. Senhor, mas se nos tiram a crença, nós não temos mais nada. Eu creio na bondade, eu creio na santidade do matrimônio, eu creio na vida futura e no evolucionar para a perfeição. Essas crenças, elas me são de uma extrema importância, porque elas me mantêm na linha correta, numa linha correta de conduta, de moralidade. Se me tirarem a crença, eu vou ficar totalmente perdido. Senhor, ser bom e tornar-se bom são duas coisas diferentes. O florescer da bondade não é se tornar bom. Tornar-se bom é a negação da bondade. Tornar-se melhor é a negação do que é. O melhor corrompe o que é. O ser bom é de agora, do presente. O tornar-se bom é do futuro, que é uma invenção da mente que se sujeitou à crença, a uma fórmula de comparação e de tempo. Quando existe a meditação, desaparece o bom. O importante não é o que você crê, o que você acredita, quais são as fórmulas, quais são os princípios, quais são os dogmas e opiniões que você tem, mas sim
o porquê você as tem. Por que a sua mente transporta toda essa carga? Essas coisas são essenciais. Se seriamente você fizer a você mesmo essa pergunta, você vai ver que todas elas provêm do medo ou então do hábito da aceitação. É esse medo básico que te impede de ficar envolvido naquilo que realmente é. Esse temor é que te leva a se ligar a alguma coisa. Estar envolvido é natural. Você está envolvido na vida, nas suas atividades. Você está dentro da vida. Você está dentro do movimento da vida. Mas ligar-se a alguma coisa é ação deliberada da mente, que funciona e pensa de modo fragmentário. Só se pode estar ligado a um fragmento. Você não pode deliberadamente ligar-se ao que se considera o todo, porque esse considerar faz parte de um processo de pensamento, e o pensamento é sempre separativo. Ele funciona sempre fragmentariamente. Senhor, sim, não se pode estar ligado sem dizer o nome daquilo a que se está ligado. E dar um nome a alguma coisa é limitar. Isso que você acaba de afirmar é apenas uma série de palavras ou é uma realidade que você percebeu? Porque se é uma série de palavras que você juntou e montou essa frase, nesse caso é uma crença e, portanto, não tem valor nenhum. Agora, se é uma verdade positiva que agora você descobriu, você está então livre e no estado de negação. A negação do falso não é uma asserção. Toda propaganda é falsa. E o homem se alimenta de propaganda, a qual varia de marca de sabonete, de sabão em pó, a Deus. Senhor, você está me empurrando a um canto com a sua percepção, e isso também não é uma forma de propaganda? Uma forma de propaganda daquilo que o Senhor está vendo? Meu amigo, é claro que não. Você mesmo, você está se empurrando para um canto onde você se vê obrigado a enfrentar as coisas como são, livre de persuasão e de influência. Você está começando a perceber por você mesmo o que realmente existe à sua frente. Portanto, você está livre de qualquer outro, de qualquer autoridade, da palavra, da pessoa, da ideia. Para se ver, não há necessidade de crença. Muito pelo contrário, para se ver é necessária a ausência de crença. Você só pode ver num estado negativo e não no estado positivo de uma crença. Ver é um estado negativo, no qual só o que é evidente. A crença é uma fórmula de inação que gera hipocrisia, e é contra essa hipocrisia que a nova geração, em seu peso, está lutando em revolta. Mas posteriormente na vida, essa nova geração vai se ver envolvida nessa mesma hipocrisia. A crença
é um perigo que deve ser completamente evitado, para que se possa ver a verdade contida no que é. O político, o sacerdote, os cidadãos respeitáveis, eles sempre funcionarão em conformidade com uma fórmula. Eles sempre forçarão os outros a viver de acordo com essa fórmula. E os que não pensam, os ingênuos, eles serão sempre deslumbrados pelas suas palavras, pelas suas promessas, pelas suas esperanças. A autoridade da fórmula se torna muito mais importante do que o amor ao que é. A autoridade, consequentemente, é perniciosa. Seja ela a autoridade da crença, a autoridade da tradição, seja a do costume, ou então a autoridade da chamada moralidade. Senhor, e eu posso me libertar desse medo? Meu amigo, de certo você está fazendo uma pergunta errada, não é? Você é o medo. Você e o medo não são duas entidades separadas. O medo é que se separou criando a fórmula. Eu o vencerei, eu eliminarei o medo, eu me livrarei dele. Isso representa a tradição que dá uma falsa esperança de dominar o medo. Ao você ver que você é o medo, que você e o medo não são duas entidades separadas, o medo desaparece. Então, as fórmulas, as crenças, elas são absolutamente desnecessárias. Você vai ficar vivendo só com o que é e vendo a verdade nela contida. Senhor, o Senhor falou muito até agora, mas você não respondeu a pergunta relativa a Deus. Você respondeu? Senhor, ide a qualquer santuário. Deus está lá? Deus está na estátua, na palavra, no ritual, na sensação de assistir uma cerimônia pomposa. As religiões dividiram Deus em o seu Deus e o meu Deus, entre os deuses do Oriente e os deuses do Ocidente. E cada Deus matou o outro Deus. Então eu te pergunto, onde encontrar Deus? Debaixo de uma folha? No firmamento? No seu coração? Ou então se trata de uma mera palavra, um símbolo, de uma coisa que não pode ser expressa em palavras? E claro, que cumpre por de parte o símbolo, o santuário, a teia de palavras que o homem teceu ao redor de si mesmo. E só depois disso, e não antes, você vai estar habilitado a investigar se existe ou não uma realidade imensurável. Senhor, mas se nós rejeitarmos tudo isso, nós vamos ficar totalmente desorientados. Nós vamos ficar vazios, sozinhos. E em tal estado, como nós vamos poder investigar? Meu amigo, você se acha nesse estado porque você está sentindo pena de você mesmo.
E a autocompaixão é uma abominação. Assim você se encontra porque você não viu realmente que o falso é o falso. O vê-lo vai te dar uma tremenda energia e liberdade para ver a verdade como a verdade. E não como uma ilusão ou uma fantasia da mente. Essa liberdade é que se torna necessária para se poder ver se existe ou não uma coisa que não se pode expressar em palavras. Mas esse ver não é uma experiência, uma conquista pessoal. Todas as experiências nesse sentido produzem uma existência separada, uma existência contraditória. Essa existência separada como pensador, como observador, é que exige novas e cada vez mais amplas experiências. E o que ela exige, terá, mas nunca será a verdade. A verdade não é sua, a verdade não é minha. O que é seu pode ser organizado, pode ser consagrado, pode ser explorado. E o que está acontecendo no mundo? Mas a verdade não pode ser organizada. Como a beleza e o amor, a verdade não se acha na esfera das coisas possuídas.